Olá, galera! Aqui hoje além de conquistar o mundo. Pessoal, hoje iremos trabalhar com motores de passo. Eu vou dar uma breve explicação esses três tipos de motor de passo que tenho aqui na minha bancada. Falar um pouco, não vou entrar em detalhes técnicos, nada. Só vou explicar um pouco para vocês de que tipo eles são e como ligá-los e como escolher o drive adequado para cada um deles, tá? Então, vamos lá. Desligar aqui essa câmera. Então, pessoal, vou aumentar aqui, tá? Olha só, primeiro deles. Isso aqui é um motor de passo de 6 fios. Esse de 6 fios, que tipo de motor ele é? Isso aqui é um motor híbrido. Então, eu posso tanto ligar ele como unipolar, como bipolar. Ou seja, eu posso tanto usar um drive desse aqui, esse drive aqui foi eu que fiz, é um drive exclusivamente para motor unipolar. Esse drivezinho aqui também é bastante conhecido, o LN2003, é especificamente para motor unipolar também. E tem esse cara aqui também, olha só, esse drive com L298, que muita gente utiliza ele como em motores DC, mas dá para utilizar ele também como drive de motor de passo. Porém, eu não testei ele até hoje com o unipolar. Só sei que com o bipolar ele funciona muito bem e com o híbrido também. Então, o que eu fiz aqui? Fiz uma pequena aplicação mostrando aqui. Como é que eu sei? Vou fazer algumas medições aqui para ajudar vocês a identificar os fios dele. Como é que eu sei que é uma bobina? Qual é o comum? Por exemplo, tem esse laranja aqui do meio. Vou colocar um fio nele aqui, ó. Meu multímetro está na escala de continuidade. E vou medir ele para esse verde aqui, ó, em relação. Deu 38. 38 ohms. Agora eu vou pegar esse amarelo aqui. Deu 38 também. Então, posso partir do princípio que esse é o comum. Então, só para me certificar, vou pegar os dois extremos agora. Se deu 38, aqui 76 aproximadamente. Perfeito. Pessoal, embora a galera não recomende, tá? Você segurar com o multímetro quando tiver segurar com as pontas, né, porque pode alterar o valor da resistência. Vou pôr um aqui e vou segurar apenas o outro, tá? 76, ó, aproximadamente. Então, achei um comum aqui. Lembrando que esse comum aqui só é importante para mim se eu for ligar ele como se fosse unipolar. Se eu for ligar ele como bipolar, eu nem preciso me preocupar com ele. Embora é interessante eu identificar que é os fios que eu não vou ligar. Então, aqui, esse preto aqui. Mas por que você já pega no meio? Não, eu poderia pegar um das pontas aqui. Então, eu vou pegar o vermelho com o marrom. Vermelho com marrom, olha só, deu 76 aproximadamente. Então, já sei que é os dois extremos da bobina. Então, vamos ver o comum agora. 38. Daqui para cá tem que dar 38 também. Então, conforme eu já falei, esse aqui eu posso tanto ligar esse drive aqui, foi feito exclusivamente para unipolar, ou neste outro driver aqui, que na realidade são duas pontes H. Por quê? Primeiro, esse aqui, se eu tiver ligado ele na configuração unipolar, eu tenho que pegar os dois comuns e saber também, tem que conhecer, saber se o meu drive chaveia positivo ou chaveia negativo. Esse drive aqui, por exemplo, ele chaveia o negativo. Ele trabalha com transistor NPN. Então, o que acontece? Eu já coloquei um comum aqui. No meu comum eu tenho positivo. Então, eu vou ligar ele aqui já, para vocês verem. Tem um programinha já rodando aqui, tá?
esse motor tá girando, tá? Só que ele é muito lento por causa da caixa de redução, tá? Então, só vou dar uma pausa no vídeo aqui para não ficar muito longo enquanto eu ligo, tá? Depois eu volto explicando como é que eu liguei. Então, pessoal, ele já tá ligado aqui. Como que eu liguei? Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo aqui, ó? O laranja e o preto, eles são os dois comuns. O comum, eu liguei aqui no meu drive aqui, um pino que eu chamo de comum, porém esse pino aqui, ele tá mandando nível alto. Cada transistor desse aqui, uma vez chaveado, ele chaveia nível baixo. Então, o que acontece? Vamos lá, primeira coisa que eu liguei aqui. No primeiro deles, nesse aqui, eu liguei o primeiro fio dessa bobina aqui, ó, o começo dela. Aqui é o começo, o meio, que é o comum, e o fim dela. Aí no segundo transistor. No segundo transistor, o que eu fiz? Eu liguei o começo da outra bobina. Aí aqui no terceiro, que é o fio verde aqui, eu liguei o final da primeira bobina e em seguida o final da outra bobina. Ou seja, esse aqui ele está na configuração de unipolar. Se eu baixar a velocidade aqui, ó, só vou carregar o programa novamente. Carregar o programa novamente e mostrar para vocês que eu vou reduzir essa velocidade, o que está acontecendo aqui no programa. Olha só, pessoal, eu reduzi a velocidade. Então, está acontecendo isso aqui, ó. Estou chaveando um transistor de cada vez, ele vai dando pulsos em cada bobina e o meu motor vai girando. Como que eu altero a velocidade? Só alterando o delay entre esses pulsos. E que mais? Como que eu altero a sentido de rotação? Nem coloquei no meu programa aqui para alterar sentido de rotação, tá? Eu bastaria, aqui está chaveando daqui para cá. Se eu chavear daqui para lá, trocar a sequência aqui dos pinos aqui, eu poderia simplesmente trocar a sequência aqui dos pinos ou inverter via programa, que é muito mais inteligente, né? Inverter via programa, que aí ele inverteria a rotação. Outra coisa que é importante vocês saberem é qual o passo desse motor. Ou seja, tem motor que é 1.8. Esse aqui, por exemplo, o que significa? O menor é a resolução dele, é o menor passo que ele dá. Então, o que acontece? Se eu pegasse um motor de 1.8, seria 200 pulsos para ele dar uma volta. Esse caso aqui é um motor de 0.75. 0.75. Ah, como é que eu faço a conta? Olha só. Não são 360? 360 é uma volta completa dividido por 7.5. 48 pulsos eu dou uma volta nele. Ele dá uma volta completa. O outro, ó, 360 dividido por 1.8, que a maior parte dos motores do mercado são isso. 200 pulsos por volta. Beleza, pessoal? Eu ia explicar o outro também, mas o vídeo vai acabar ficando longo, tá? Vou mostrar o programa que eu fiz aqui, tá? É um programa bem básico. Então, vamos lá. Vou diminuir aqui. Olha só, programinha bem básico, eu gosto de programar motor de passo bit a bit, porque eu gosto de ver o que está acontecendo e eu quero que vocês realmente entendam o que está acontecendo. Às vezes você pega a biblioteca, bacana, funciona, mas você não entende o real funcionamento. Então, o que eu fiz aqui? Só coloquei aqui os P-Mode aqui, ó, 2, 3 e 4, onde estão ligados esses fios aqui. Aqui, no 6 aqui, eu tenho um input pro up, que é uma entrada. Esse serial aqui está sendo só para eu exibir algo que esse programinha tem, que é o seguinte. Ele só manda o motor girar aqui somente 9 vezes. Ele vai ignorar. Então, só apertar aqui, ó, ele mostra 1. E depois... Opa! Vamos ver aqui. Deu para ver 1 aí, né? Então, vamos lá. Porém, o que ele vai acontecer?
Aqui eu coloquei uma variável para ser a velocidade. Quanto mais alto esse aqui, ele está relacionado com esse delay. Então, mais lento é a velocidade do motor. Quanto mais baixo, mais rápido é o motor, porém o torque é inversamente proporcional. A força dele cai. Então, vou colocar aqui, ó. E esse 6 aqui, o que eu fiz? Quando o 6, que é esse botão aqui, que está ligado na entrada 6, for 0, e a volta aqui, esse Y aqui, não ser menor que 10, ou seja, 9 até 9, ele faz o que está aqui dentro. Eu tenho um for aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui 75, que é para exatamente, 75 não, nesse caso aqui é 48, porém aqui, ó, cada um aqui é um pulso, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho que dividir o 48 por 4, então na realidade aqui são 12 para ele dar uma volta. Vou colocar aqui uma velocidade aqui bem baixa não, mais ou menos, vou colocar aqui 50, ó. E eu vou colocar uma fita nele aqui para vocês verem realmente que ele só vai dar uma volta, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo por enquanto. Olha só, pessoal, dá para ver para onde que a fita está apontada, né? Tá aqui, ó. Então eu vou dar um start aqui, ó. Vamos lá. Uma volta. Pode ver que ele parou exatamente no mesmo lugar, ó. Parou no mesmo lugar. Então, agora eu quero que ele dê 2 voltas. Então, agora eu tenho que mudar aqui no meu programa. Tá em 12, né? Vou mudar para 24. Espera um pouquinho. Agora, vou apertar o botão aqui. Ele vai ter que parar no mesmo lugar, né? Mesmo nas 2 voltas. Parou no mesmo lugar. Então, pessoal, só continuando o programa aqui. Eu tenho um for que faz essa mágica acontecer. Ah, por que você não zerou o X dentro do for? Senão ele não ia parar nunca, né? Ia ficar zerando toda hora. Onde é que eu zero o X? Olha só. Eu zero o X quando eu solto o botão. E outra coisa também, que eu não posso esquecer, como o programa faz a varredura de cima para baixo, eu ligo uma bobina, desligo a anterior. Ó, liguei a 3, desliguei a 2. Agora, quando eu ligo a 4, eu desligo a 3. Ah, por que você usa um e 0 ao invés de high-low? Eu prefiro que fique mais parecido com a linguagem C, que o Arduino é baseado nela. Então, aí aqui eu zero. Se não, quando eu solto o botão, eu zero o X. E aqui, ó, como quando ele fez isso aqui, a 5 ficou energizada. Então, se eu deixar ela energizada aqui, é até interessante. Se fosse um braço ou alguma coisa, um braço robótico que não pode ficar desenergizado, que cairia, beleza. Eu deixaria energizada. Porém, numa situação que eu estou aqui, se eu estiver nessa posição, estou empurrando uma peça aqui, empurrando um fuso, e eu deixei ele energizado, eu vou ficar gastando energia à toa. Então, o que eu fiz aqui, ó? Estava ligado, na hora que deu as 2 voltas, vem para cá, né? O botão tá solto, ele vai zerar o 5. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa vez eu nem vou deixar o esquema de ligação, tá? Porque eu acredito que é razoavelmente simples, basta prestar atenção no vídeo que vocês vão pegar direitinho como é que eu liguei, tá? Mas eu vou deixar o programa na descrição do vídeo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.